Olá, eu sou a professora Beatriz do Bem Poliglota, e no vídeo de hoje eu vou mostrar como vocês podem usar o Lexical Approach para aprender inglês ou qualquer outro idioma. Então primeiro vamos entender o que é o Lexical Approach. Ao invés de enxergar o idioma como palavras soltas, que a gente tem que aprender as regras para poder juntar, no Lexical Approach a gente aprende como Language Chunks, que seriam blocos de palavras, então palavras juntas que ajudam a gente a conseguir construir frases sem ter que pensar em palavras separadas e regras para montar, facilitando então a hora de se comunicar. Por exemplo, com o Lexical Approach nós aprendemos a frase Why don't you? Significa por que você não? Então, em vez de aprender separado, a gente aprende esse bloco, Why don't you? Com ele a gente consegue formar frases como Why don't you like pizza? Why don't you stay here? Why don't you stay home? Why don't you get a job? Então fica muito mais fácil de montar essas frases sem ter que ficar pensando, por que a gente usa o don't? Qual é o auxiliar? Qual é a ordem da frase? Porque a gente já tem o bloco de palavras que é why don't you, significa por que você não. E a gente não precisa ficar pensando e lembrando das regras na hora de falar. Então, por exemplo, a gente não precisa ficar pensando tanto um bloco com o outro que why don't you stay home. Em português a gente fala ficar em casa. A gente não precisa se questionar por que em inglês não tem essa preposição ou qual é a preposição. A gente não tá pensando palavra em palavra. Ficar em casa é stay home. E porque você não é why don't you, pronto, já juntou, fica muito mais fácil de fazer essa frase. E com o Lexical Approach é possível de aprender vocabulário e gramática de uma maneira bem mais simples, porque às vezes quando a gente faz tudo separado fica mais difícil tanto para entender as regras quanto palavras que podem ter significados diferentes dependendo da frase. Se você aprende sozinho é mais fácil de controlar isso, de conseguir focar e ver o idioma como um Lexical Approach, né? Ver em blocos e não palavras soltas. Sempre focar em conteúdo que tem contexto, quando anotar em bloco, não anotar palavras separadas. Se você estuda em uma escola de inglês no Brasil, isso fica um pouco mais difícil. Quase todas as escolas onde eu trabalhei no Brasil vendem o Lexical Approach, então eles falam que usam esse Lexical Approach, mas na verdade não usam. Eu lembro de uma escola que eles tinham marketing, eu vi a venda deles, porque muitas vezes eles estavam vendendo o curso na minha frente para os alunos, e eles tinham uma ideia de mostrar o Lexical Approach que era muito boa. Eles mostravam pecinhas separadas com palavras e faziam o aluno montar a frase, que quase sempre dava errado, porque é uma frase que não faria bem a conexão com o português, né? Tinha um sentido diferente e não seria a mesma palavra que a gente usa em português, por exemplo. Então os alunos quase sempre erravam. E depois eles davam a mesma frase, só porque em blocos, e os alunos conseguiam acertar porque era mais fácil montar a frase com um bloco. E isso é o Lexical Approach. O problema é, eles vendiam isso e no começo de todas as lições, eles faziam os alunos repetirem uma lista de palavras soltas 3 vezes. Então, totalmente ao contrário do que diz o Lexical Approach. Então, eles vendiam isso. Olha que fácil é aprender assim, sem gramática, com palavras, fica muito mais fácil de conseguir se comunicar. Mas na hora de dar aula era completamente diferente. Então se você faz um curso que se diz Lexical Approach, mas eles dão lista de palavras soltas e depois regras para você conseguir juntar essas palavras, isso não é Lexical Approach. Uma maneira interessante de incorporar o Lexical Approach no seu dia a dia, nos seus estudos, é quando você vê uma frase que você achou legal em um livro, numa série, num filme, qualquer conteúdo que você viu no idioma, você começa a montar outras frases a partir daquela. Pode ser escrevendo ou só tentando falar mesmo. Imagina que você ouviu a frase I don't mind driving. Significa eu não me importo de dirigir. Então, driving com ing, então os próximos também serão com ing. I don't mind washing the dishes. I don't mind cooking. Então você vai criando coisas que você não se importa. Desse modo você vai perceber o quanto de frases que você já consegue criar em inglês, mesmo sem ter estudado aquele tema gramatical. Outra questão que o Lexical Approach ajuda a evitar é porque muitas vezes a gente aprende uma palavra com um significado, mas dependendo da frase ela pode ter outro significado. Quando a gente aprende bloco fica mais fácil. Por exemplo, a expressão throw a party, fazer uma festa. Geralmente quando a gente aprende separado, a gente aprende fazer é do ou make. Throw é jogar. Então se a gente aprende assim separado, a gente quer falar fazer uma festa, vamos sempre errar, porque a gente vai falar do ou make a party. Nunca vai ser pensado, se a gente não aprendeu junto, que fazer uma festa é throw a party. Mas se a gente aprende no bloco, a gente aprende throw a party como uma expressão junta, fica muito mais fácil na hora de se comunicar, de lembrar de usar o correto. Isso é só um exemplo, existem várias coisas que, quando a gente pega uma tradução só, não vai fechar na frase. Porque muitas vezes a palavra
pode ter uma tradução diferente dentro daquela expressão. Então, sempre muito mais fácil a gente pensar em blocos, em grupos de palavra, do que palavras soltas. Se inscreva no canal para aprender idiomas. See you on Tuesday!